Você tem uma empresa eficiente ou uma empresa ocupada? Seja muito bem-vindo à nossa mesa de gestão da Lubra Consultoria e hoje o tema está um espetáculo, turma. Hoje esse tema está muito relevante para que você que é empresário possa entender se sua empresa realmente é eficiente e gera lucro, que esse é o grande objetivo de todo o negócio. Então seja muito bem-vindo, me chamo Lucas Brandão. Eu sou o Gustavo Meirelles. E antes de começarmos, gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você clicasse no link, se inscrevesse, que pudesse rever os outros vídeos para você entender o quanto nós temos conteúdos relevantes para que você, empresário, possa se capacitar cada vez mais com gestão, porque nós entendemos que só gestão resolve. É isso aí, Gustavo? É isso aí, Lucas. É impressionante o quanto a gente vê nos empresários, o quanto eles estão corridos, ocupados, parece que não tem tempo nem para respirar. E chega no final do mês, depois de todo esse esforço, não sobra dinheiro. É uma coisa louca. É muita gente, né? Empresas hoje elas estão cada vez mais cheias de funcionários e parece que não tem eficiência, né? Exatamente. E assim, isso é muito triste, porque você olha para a cara do empresário, ele está cansado, ele está abatido, ele não vê a prosperidade do negócio dele, porque justamente ele está afogado em operações e muitas vezes, Lucas, são operações que não precisam ser feitas. Engraçado que em cada empresa que a gente vai, empresário, você que está nos escutando aí, e acredito que está na sua também assim, cada departamento tem seus funcionários e parece que sempre é pouco. O líder cada vez pedindo mais funcionário. Impressionante. Né? Pedindo mais funcionário e os funcionários cada vez pedindo mais salário por falar que está executando muito trabalho. Então nós temos aqui vários cases de sucesso, mas nós queremos deixar para vocês aqui, empresário, uma sugestão simples e prática para que você possa entender como identificar realmente se sua equipe está eficiente ou não. Simples, indicadores de desempenho, né, Gustavo? E é impressionante, Lucas, quando você mede algo, você controla. Exatamente. Né? Não existe gestão sem medição. Isso é uma máxima aí do universo, né, das consultorias de gestão. E é impressionante, você tocou num ponto importante. Os supervisores, os gerentes, eles sempre vão pedir mais pessoas. Eu estava num cliente ontem, justamente falando sobre isso, de que a gente já estava com um número específico de pessoas no processo deles, e o supervisor pedindo mais gente. É um poço sem fundo. E eu falei, olha, a folha já aumentou em 10% por conta das pessoas que nós já colocamos, e melhor, nós revisamos o processo. O problema foi que ele não internalizou aquilo, ele não queria sair da zona de conforto dele. E quando a gente revisa o processo, às vezes a gente fala, agora você não vai fazer mais desse jeito, você vai fazer desse outro jeito, esse outro jeito é mais eficiente. Mas essa mudança, tirar a pessoa da zona de conforto, dá trabalho. Mas a gente tem que ter frequência e sequência, todo dia batendo na mesma tecla, que com certeza vai sair. Gustavo, tem um mito no meio empresarial que acaba sendo até enraizado, como isso, né, se torna em todas as empresas, que é o empresário achar que funcionário ocupado significa empresa lucrativa. Né? Então, sim, empresário que está nos escutando aí, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver você cada vez achar que seu funcionário, só porque ele trabalha muito, ele está gerando um resultado para sua empresa. Então, se você pega, vamos pensar na empresa como um todo, cada departamento com os seus funcionários. É um mito você achar que cada departamento, por estarem trabalhando muito, estão gerando resultado. Então, foge dessa ideia, não tem nada a ver, né, Gustavo? Não tem nada a ver. Aprenda a mensurar cada departamento através de indicador de desempenho, que isso é totalmente possível, você fazer isso por departamento. Mensura, faça gestão por indicadores e saiba se o departamento está sendo eficiente e se essa eficiência é transformada em
lucro. E é interessante, né, Lucas, você falou de empresa ocupada ser sinônimo de eficiência, que não é. Produção cheia também não é sinônimo de margem. Muitas vezes, você que é industrial, né, você que é da área da indústria, vê o pessoal trabalhando, todo mundo ocupado, aquela indústria lotada de coisa. Isso não é sinônimo de margem. Tem que tomar cuidado, porque existe um termo chamado retrabalho, que às vezes o pessoal está fazendo a mesma coisa. Existem desperdícios invisíveis dentro de uma produção que precisa ser monitorados, e principalmente os indicadores precisam estar muito bem definidos para que você identifique isso e entenda se aquilo que ele está fazendo de fato está transformando os produtos em margem no final do mês para você. Gustavo, tudo isso que a gente está falando o quanto é impressionante, né? E esse tema, empresário, o quanto ele é relevante para que você possa fazer uma autorreflexão imediata no seu negócio, porque esses dois mitos, né, que a gente está falando aqui, que é equipe ocupada, que não gera resultado, e produção cheia não gera lucro, nós temos um terceiro mito aí, que é faturamento. Esse é grave. Né, Gustavo? As empresas hoje, elas estão achando que só faturar significa caixa cheio. Significa que no final do mês você vai ter um caixa robusto. E hoje nós estamos em várias empresas, empresário, que é prestação de serviço, que é logística, que é produção, que é indústria, que é varejo. E em todas elas, né, Gustavo? Em todas elas o empresário acaba reclamando. Lucas, faturei tanto esse mês, mas não estou vendo dinheiro. Cadê o bendito dinheiro? Meu faturamento, meu ano está crescendo 30%, mas não estou vendo dinheiro. Então, empresário, um mito. Faturamento não significa caixa. E é importante, né, Lucas? Essa diferença. Teve um cliente que virou para mim e falou assim: Gustavo, você começou com um conceito que a gente não estava preparado para ele, que é o conceito de caixa. A gente olha muito o faturamento, e esse é o primeiro indicador que as empresas colocam, o quanto eu estou faturando. E tá certo, não tem que tirar ele. Depois o outro indicador é saldo bancário. E muitas vezes o pessoal olha faturamento e olha saldo bancário, e esses dois conjuntos por si só não significa se a empresa tá lucrando, tá dando um resultado bom. E quando você olha caixa, o quanto que está gerando de caixa, o quanto que está sobrando, o quanto você está guardando dinheiro para um imprevisto, uma sazonalidade ruim lá na frente, você fica muito mais tranquilo na sua gestão. Então você falou muito de caixa, e a gente tem episódios anteriores falando e reforçando para vocês, empresário, a importância de se gerar caixa na empresa. E existe esse mito: saldo bancário não é caixa. E ontem eu estava discutindo isso justamente com um cliente. Ele olha o saldo bancário na conta e compra à vista. E sendo que o prazo médio de recebimento dele é 30 a 45 dias, varia de um mês para o outro. Eu falei, tá errado. Não faz sentido. Não, mas tinha dinheiro lá, o dinheiro estava na conta, eu posso comprar. Então, assim, é preciso tomar cuidado, é preciso criar indicadores, e às vezes o negócio é bom, mas uma decisão mal tomada pode levar tudo a perder. Isso aí. E o empresário que está nos escutando aí deve estar se perguntando, tá bom, né? Identifiquei que a minha empresa não é eficiente, entendi os mitos, mas como melhorar a eficiência do meu negócio, né, Gustavo? Então aí vai agora pontos para que você possa colocar em execução. Inclusive, eu quero convidar você, empresário, a entrar no nosso grupo de WhatsApp, né, Gustavo? Só empresários, só nós mandamos áudios, vídeos, conteúdos diários, para não ficar muito tumultuado, para capacitar vocês, empresários, a cada dia com tudo isso que nós estamos falando aqui para vocês. E esse tema de hoje foi falado em alguns áudios ao longo desses últimos 2 meses, que são pílulas diárias que a gente passa no grupo. E o empresário que está nos escutando, como melhorar, né, a eficiência do seu negócio. Processos, né, Gustavo? Hoje as empresas, elas pecam muito quanto à definição de processos dentro das suas empresas. Por quê?
Porque muitas vezes o empresário está tão tumultuado na operação no dia a dia que não consegue parar um segundo e refletir para entender como que funciona a empresa como um todo. Se eu comprei, ao comprar entra aqui, que faz isso, que tem que alimentar o a pagar, o a receber. Então, empresário, a primeira coisa que você precisa ajustar na sua empresa para melhorar a eficiência é definindo processos melhores na empresa como um todo. Comece pelo financeiro, porque pelo financeiro você vai conseguir identificar quais processos estão falhos, porque tudo que acontece na empresa cai no financeiro. E é através do financeiro que você vai entender qual processo precisa ser corrigido e transformar ele em mais eficiente. É importantíssima a definição de processo. Muito. Né? Os processos ditam como a empresa trabalha. E junto com as definições de processos, existe um tema também muito importante que é o retrabalho. Ou a pessoa fazer 2 vezes a mesma coisa não faz sentido. E às vezes numa definição de processo, você consegue eliminar o retrabalho de uma maneira muito eficiente. Tem um exemplo interessante, que é uma coisa bem simples mesmo. Entrada de nota fiscal. Então os sistemas eles permitem que você entre com a nota fiscal. E aí tinha uma empresa, ao entrar com a nota fiscal, o sistema perguntava assim, deseja que implante o financeiro? Ele dava não. E aí a nota fiscal tinha que ser entrada de novo pelo financeiro para gerar os boletos de pagamento. Então uma coisa simples, isso é um retrabalho, porque você poderia resolver o problema numa única ação. Quando a gente mudou o processo, falou assim, agora você vai clicar em sim e vai colocar detalhes de informação, ele vai gastar 15 segundos a mais e já alimenta todo o financeiro que ele gastava às vezes 2 minutos para colocar todas as informações. Então, você que é empresário, fique de olho nos processos. Os retrabalhos minam a eficiência do seu colaborador. E aí é aquela falsa sensação de estar sempre ocupado, fazendo muita coisa, não tendo tempo nem de analisar os dados. Empresário, quando nós temos esse tema que vocês veem, que a gente vem com essa camiseta, né? Em todos os vídeos, e esse tema também tem tudo a ver com eficiência, né, Gustavo? Se você não consegue fazer uma boa gestão da sua empresa através de números, através de processos, e a gestão é uma ferramenta muito utilizada para que você possa melhorar a eficiência do seu negócio. Por isso que quando a gente fala que só gestão resolve, também tem esse viés de impactar uma melhor eficiência na sua empresa e utilizar a gestão para que ela traga um melhor resultado. Porque nós entendemos que só gestão resolve. Até nisso, né, Gustavo? Em tudo. E esse tema, ele é tão, né? Eu sou tão fã desse tema, Lucas, porque ele serve para o detalhe, né, para a operação, como para a empresa como um todo. Ele vai em todos os níveis de operação da empresa. E quando a gente fala de gestão, a gente está falando de realmente olhar a empresa baseada em números. Em todos os números possíveis que se possam medir na empresa. Em especial, a gente está falando de eficiência, né, Lucas? O cálculo de produtividade ele é importante. Então, saber medir a produtividade do seu colaborador é fundamental. Quanto, numa indústria, isso talvez seja mais fácil de entender. Quantas peças por hora o colaborador faz. Mas no varejo é importante entender. No financeiro é importante entender qual que é o rendimento daquele colaborador. É importante medir, porque através do cálculo da produtividade, você vai revisionar, você vai revisar o seu processo para entender realmente aqui eu preciso de mais uma pessoa, vou dividir o processo em 2, vou revisar isso aqui. Não, isso aqui eu vou pôr um sistema para fazer, porque não faz sentido ter um colaborador fazendo essa operação. Enfim, tem que medir a eficiência do colaborador para que você consiga, de fato, entender e fazer a gestão do seu negócio. Engraçado que como o empresário está no dia a dia, acaba se perdendo, né, Gustavo? Ele acaba se perdendo. E eu queria deixar uma mensagem para você, empresário, para entender que empresa eficiente não é aquela que trabalha mais. Você tira isso da sua cabeça. Empresa eficiente não é aquela que trabalha mais. E sim aquela que gera o melhor resultado com menos desperdício. E quando o empresário nós falamos de menos desperdício,
é desperdício financeiro, é desperdício de tempo, é desperdício de pessoas, é desperdício de uma série de coisas. Então, se você traz melhores resultados com menos desperdício, você melhora a eficiência do seu negócio. Isso é fato, né, Gustavo? E é importante, Lucas, isso que a gente está falando aqui não é nenhuma novidade, isso não é uma teoria que está sendo criada agora. Só para você ter uma ideia, Lucas, a filosofia japonesa do pós-guerra, a gente está falando da década de 50, década de 60, os japoneses criaram 7 desperdícios. Então, dentro dos conceitos de manufatura enxuta. Então, assim, é um tema já antigo, já bem maduro, que todo mundo sabe, todo mundo pratica, pelo menos as grandes empresas, aquelas que de fato procuram a eficiência, elas sabem disso aí. E a gente precisa estar de olho. Então, é o que você falou. Às vezes é desperdício de tempo, de deslocamento. O funcionário está saindo de um lado, andando para o outro todo dia. Tá? Mas, gente, você não agrega valor no fato dele andar de um lado para o outro. Então, pessoal, essa dica do Lucas aí é fundamental. Empresa eficiente é aquela que gera resultado com menos desperdício. É isso aí, é isso aí. Gustavo, chegamos ao final. É isso aí. Esse tema muito relevante, se deixasse aqui a gente falar, né, de várias outras pautas em cima desse tema, mas estamos chegando ao final. Empresário que nos escutou, espero que você tenha entendido o que você precisa fazer para melhorar a eficiência do seu negócio. Mas antes de você dar um stop, clica no botão, curte, comenta, compartilhe com os seus amigos empresários. Não deixe de compartilhar, porque esse tema é super relevante e eu acredito muito que possa ajudar vários outros empresários que estão com pouca eficiência no seu negócio e que pode melhorar o resultado rápido, melhorando a eficiência deles. Então não deixe de compartilhar, curte, comenta e depois disso volte nos episódios antigos, que eu tenho certeza que os outros temas também vai contribuir para uma melhor gestão do seu negócio, porque nós entendemos que só gestão resolve. É isso aí, um abraço. Até a próxima.